Meus queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz. Meus amados, quero então convidá-los, desde já, chamá-los à leitura da palavra do Senhor. Temos falado aqui no livro de Colossenses. E hoje vamos para o capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. Eu quero chamá-los à leitura apenas até o verso de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivias nelas. Mas, agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Você já teve alguma coisa ou algum tipo de atividade que você dissesse assim, olha, esta coisa assim é a coisa que eu mais amo na minha vida. Não saberia viver sem isso. Seja um esporte, seja um instrumento musical, talvez uma atividade profissional, ou quem sabe alguma coisa que você costuma fazer, um hobby, e você diga, se eu não tivesse isso, eu acho que eu não viveria. Ou quem sabe você diga, não, mas tem uma pessoa que se a pessoa faltasse, eu não conseguiria mais ser feliz na minha vida. Se eu não tivesse meu filho, se eu não tivesse meu marido, se eu não tivesse meus pais, se eu não tivesse meus irmãos, se eu não tivesse estas coisas, eu não conseguiria viver. Se eu não fizesse estas atividades, eu não conseguiria viver. Minha vida teria um vazio tremendo se estas coisas não existissem. Não estou aqui plagiando a música do infame Flamengo, não, tá? Mas o que é que tem na sua vida? O que é que existe que ocupa tal lugar no teu coração que você diga, se estas coisas faltarem, eu não conseguiria viver? Essa é uma pergunta existencial, porque nós, muitas vezes, colocamos nossos corações em lugares, em coisas, em pessoas, e depois, junto com o nosso coração, vai todo o nosso esforço, toda a nossa alegria e toda a nossa esperança. Por isso que Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o teu tesouro, se aquilo que você mais almeja, mais deseja, mais ama, está em algum lugar que não seja Cristo, estas coisas ocupam esse lugar e certamente você terá dificuldades em olhar para outras coisas que preencham. Então, de alguma forma, e a Bíblia é muito clara sobre isso, há uma substituição da supremacia e da completude de Cristo, de quanto Ele é superior e necessário, e não há nada além dele necessário, não há nada além dele que precisamos, porque Ele é, como o capítulo 1 nos mostrou, tudo. Toda a soberania, graça, glória, existência, tudo. Nele está absolutamente tudo. No capítulo 2 nós vemos
um esforço de alguns pensadores, de alguns pensamentos lá do primeiro século, tentando desviar o foco de Cristo para outras coisas, embora essas coisas parecessem boas, mas não eram Cristo. Então, culto aos anjos, culto às coisas, o ascetismo, não toque nisso, não faça isso, algumas coisas que tentam substituir e colocam o nosso coração de tal maneira que parece que elas são realmente o motivo pelo qual nós existimos. Essas coisas que nos sustentam, que nos dão sentido, que nos dão vida, mas depois nós percebemos que nada disso é real. Cristo é real. Cristo nos completa. Cristo deve ser, acima de qualquer outra coisa, o alvo máximo, final e superior de toda a nossa existência. Não há nada além dele. Não há nada fora dele. Não há nada que possamos desejar fora de Cristo e da sua graça. Introduzindo assim esse texto, ou essa pregação, irmãos, eu quero chamá-los a atenção de que o capítulo número 3 da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo vai tratar justamente da consequência, dos frutos, da questão prática. Ora, se Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos, se, apesar das tentativas de diminuí-lo, ele não é diminuído de forma alguma por esses desvios doutrinários e pensamentos filosóficos que nos rodeiam, ele continua sendo superior a tudo isso. Se ele é superior, inclusive, às coisas antigas, ao passado. Então, e se, capítulo 2, verso de número 20, se nós estamos nele, se nós já vivemos nele, se a nossa vida está nele, como devemos viver? De que maneira nós devemos viver? Qual é a nossa resposta a esta maravilhosa graça que nos foi concedida? Como nós respondemos a isso? Paulo começa dizendo, e aqui é uma questão interessante, é que alguns textos, algumas Bíblias, têm um se pois, se portanto, se já. E aí alguém pode pensar assim, ora, esse se deve ser então uma condicional. Não é. Se aqui não é condicional. Esse se que Paulo usa aqui em Colossenses, não só agora, mas ele já usou no capítulo 2, é uma conclusão, é uma constatação. Romanos ele faz isso. Se já fomos perdoados, se não estamos mais debaixo da lei, no Evangelho de Mateus, Mateus faz isso também, e João também faz isso. Usa esse se de uma proposta olha, vou lembrar vocês que já aconteceu. Então, como já aconteceu, e aqui você pode traduzir dessa maneira, como já ressuscitastes, já que já ressuscitastes, se vocês já estão ressuscitados, e essa é a proposta de Paulo, e é assim que ele começa a chamar a atenção dos irmãos. Meus queridos, vocês não são mais os mesmos. Vocês não são mais normais, naturais. Vocês não estão mais na mesma vida que viviam antes, de dissoluções, de pecado. Vocês já ressuscitaram com Cristo. E se já ressuscitastes com Cristo, então agora há uma outra maneira de viver. Se vocês não são mais deste mundo, então agora há uma outra forma de viver. Vocês devem viver como alguém que não é mais deste mundo, como alguém que não pertence mais a esse sistema, como alguém que não está mais pensando dentro dessa caixinha chamada sistema mundano. Ok? Pois bem. Portanto, capítulo 3, verso 1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O verso 2 diz, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Note que há um paralelismo que Paulo faz
um jogo de palavras. Ressuscitastes, aí no verso de número 8 ele diz, já estão mortos. Escondidos, manifestos. Debaixo, de cima. Ele vai fazer isso o tempo todo para nos mostrar que há não é um paralelismo, mas há uma controvérsia aqui. Nós não estamos andando na mesma direção, nós estamos andando no caminho oposto. Antes estávamos mortos, agora ressuscitamos. Antes estávamos presos a este mundo, agora estamos livres. Antes buscávamos as coisas de baixo, agora estamos buscando as coisas de cima. Agora ainda não se entende, não se percebe quem nós somos. Então estamos de alguma maneira escondidos. Nossa vida está escondida em Deus, mas então será manifesto. Paulo usa esses jogos de palavra para nos mostrar que nós não caminhamos conforme este mundo. Nós caminhamos conforme aquele que soberanamente nos salvou, nos libertou, nos retirou do império das trevas, nos arrancou com o poder do império das trevas, nos transportou para o seu reino de amor, nos sustenta e nos mantém neste reino. Logo, nós não vivemos mais como escravos do pecado, nós vivemos como livres em Cristo. Então, se vocês já ressuscitaram, se vocês já estavam mortos, e aqui mais uma vez, a figura do batismo aparece. Não de forma clara, evidente, mas essa figura, ela fica aqui, permeando esse capítulo 3. Do morrer com Cristo, do sepultar-se, do ser sepultado, do sepultar a antiga vida, do morrer, do esconder a antiga vida. Essa palavra esconder aparece aqui 2 vezes. Esse está escondido, está enterrado, está sobreposto. Não há como recuperar isso. No sepultamento, no batismo, nós somos declarados mortos para o mundo. Nós somos declarados não mais pertencentes ao mesmo sistema. Mas isso não é claro, não é evidente, mas aconteceu. O mundo não vê isso, não percebe isso, mas já aconteceu. Então, se nós não mais pertencemos a este mundo, o que deve ocupar os nossos corações? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Deixa eu lembrar-vos uma coisa. O centro, o âmago de Colossenses é Cristo. A glória de Cristo. A soberania de Cristo. A supremacia de Cristo. Cristo é o centro em Colossenses. Quando Paulo fala buscar as coisas que são de cima, ele está falando busquem o Senhor, que também morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Olhem para Ele, busquem a Ele, vão até Ele. Ele é o elo que vocês precisam ter continuamente. Busquem a Ele, não as coisas da terra. As coisas da terra aqui está se referindo a esse sistema caído, pecador, no qual nós estávamos antes. Antes nós pertencíamos a esse sistema, mas na morte de Cristo nós também morremos. Na morte de Cristo nós também fomos sepultados. Na morte de Cristo nós fomos apagados, nosso nome foi apagado, aquela lista negra que havia contra nós, a cédula que era contra nós foi cravada na cruz, de uma vez por todas. Então, sendo assim, estávamos mortos no mundo, agora estamos mortos para o mundo. E esse morrer para o mundo significa que estamos vivos não neste tempo, mas para Cristo. Ora, se a nossa vida está nele, se é nele que se encontra a essência da nossa existência, então esqueça as coisas daqui e busque as coisas dos céus. Mas deixa eu só fazer uma observação. Não é para você parar de pagar as contas, parar de trabalhar, tá? Não é para você parar de cuidar do seu filho, da sua casa, limpar a casa. Eu sinto muito, irmãos. Você vai ter que continuar limpando a sua casa. Viu? Não é sobre isso. Você vai continuar fazendo suas coisas cotidianas. Você vai continuar na sua rotina diária. Você vai continuar vivendo esse mundo
e cumprindo suas obrigações nesse mundo, cidadão dos céus, cidadão da terra. Essa dupla cidadania permanece em nós. Mas nosso coração não está preso, não está esperançoso, não está aguardando uma vida plena e absoluta e maravilhosa aqui. Porque a nossa vida não está aqui. Nós continuamos cumprindo o nosso tempo aqui. E lembre-se sempre da figura que Pedro chama, que Paulo chama e que Cristo deixa muito claro. Nós não pertencemos a este mundo, somos peregrinos, estamos de passagem. Como peregrinos, não há casa, não há nada. Nós não temos nenhum tipo de escritura sobre coisa alguma nossa aqui. Nós estamos passando. Peregrinos não têm residência. Peregrinos não têm endereço. Peregrinos não têm estadia. Peregrinos passam. Peregrinos não têm nada que os prende a um lugar. Eles passam. Porque eles estão caminhando. O destino deles não está nesses lugares. Eles estão caminhando, estão indo para outro lugar. Então, Paulo nos chama aqui a olharmos para Cristo e nos comportarmos dessa forma, como peregrinos, olhando para Ele, cuidando das coisas daqui, mas com foco nele, pensando aqui, mas nosso coração nele, sempre nele. Busquem a Cristo, que está sentado à destra de Deus. Pensem nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, porque já ressuscitastes com Cristo. Porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida em Deus. E Paulo faz aqui mais uma vez um jogo de palavras. Já foi falado aqui que o gnosticismo, que era aquela religião meio misturada, que ninguém sabe direito o que era, muito mística, muito esotérica, eles diziam que havia um conhecimento secreto, um conhecimento que só eles alcançavam, um conhecimento que só os melhores, os principais, só uma nata alcançava. E esse conhecimento era um tipo de conhecimento escondido, secreto. Aí Paulo diz, bom, o conhecimento de vocês pode ser secreto, o nosso não. A nossa vida que está escondida, não a realidade, não a verdade. A verdade não está escondida, a verdade está escancarada. Mas a nossa vida, quem nós somos, a realidade da vida cristã, a realidade da graça, da glorificação que já começou e vai se cumprir na eternidade, isso não é aqui, está escondida em Cristo. A nossa vida está nele. Cristo é a nossa vida. Verso 4, ele continua dizendo a mesma coisa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Quando houver o advento, quando o Senhor vier, João, escrevendo aos irmãos, e os irmãos estavam passando por esse mesmo período aqui de tribulação, não agora, mas posterior à carta aos Colossenses, João escreve aos irmãos, os irmãos estão passando por perseguições também. Ele diz, filhinhos, agora não é conhecido o que nós somos. Mas quando ele se manifestar, nós também seremos conhecidos. Aí então saberão quem somos nós. Quando Cristo se manifestar, agora, a igreja de verdade, a igreja que é santa, que embora esse mundo despreze, que embora esse mundo tente de todas as formas trazer para dentro do sisteminha deles, esta igreja que agora é uma igreja que peregrina, mas que ela é gloriosa para o final, a igreja de Cristo, quando ele se manifestar, nós também seremos manifestos. Ou seja, a palavra aqui manifesto é trazer à luz, é mostrar, é fazer com que seja conhecido. Sabe quando você está numa sala escura, você chegou em casa,
né? Meio-dia, a sua casa é quase escura, né? Ah lá, tem pouca janela. Aí você chega em casa, aquele sol do jeito que é, quando você chega em casa tá tudo escuro, porque o sol é luz para acaba mais, né? O seu sol particular que você leva para onde você vai. Aí você tá lá, aquele clarão nos seus olhos, você chega em casa num ambiente escuro, nada, você não enxerga absolutamente nada. Então você clareia, você acende uma luz. E quando você acende a luz, a casa se revela para você. Você percebe os móveis, percebe a casa, percebe as coisas. Aqueles que exploram cavernas, eles costumam dizer que ao entrar numa caverna, você está entrando num lugar desconhecido, mas ao trazer luz, você então percebe a grandeza daquele lugar. Principalmente em lugares onde há muitos cristais ou minérios. A luz revela a beleza do lugar. Enquanto há escuridão, nada é revelado. Agora, de certa forma, não de certa forma, mas agora, como o mundo é cego, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo é cego. Como o mundo é cego, não há como perceberem esta graça, esta glória. Quem é a igreja? Quem é Cristo? Quando Cristo se revelar, mesmo aqueles que são opositores, inimigos, verão. E verão quem é a igreja. Saberão o que é a igreja. E saberão que aqueles que são hoje desprezados, perseguidos e mortos em vários lugares do mundo, por causa do nome de Cristo, aqueles que estão sequestrados, desaparecidos, que foram expulsos de suas casas, igrejas queimadas, aqueles que são desprezados pelos governos e não fazem parte dos programas de alguns países, aqueles que não podem se locomover por conta da sua fé, aqueles que não podem falar em que creem dentro da sua casa, porque se eles falarem, o próprio pai ou a mãe os entrega para as autoridades. Agora, este povo que parece desprezível, que se manifestou agora, principalmente agora com essa questão da guerra entre o Hamas e Israel, mais uma vez veio à tona o ódio aos cristãos em alguns lugares. Que se, de alguma forma, é aliado, ligado ao nome de Israel, ao povo de Israel. Claro, nós somos herdeiros da teologia, da vida, e veio por Israel. Não há como negar isso. Então eles fizeram essa ligação também. Então os cristãos também, em alguns lugares, são odiados. Principalmente nesses lugares que estão ali ao redor de Israel. A igreja na Síria tem sofrido perseguições há anos. A igreja na Palestina sobrevive, não vive. A igreja no Líbano praticamente não existe mais. Há alguns irmãos lá escondidos. A maioria dos cristãos que vivem nesse anel ali, próximo a Israel, essa região próxima, a maioria dos cristãos que vivem ali vivem como pessoas absolutamente escondidas. Eles estão em segredo. O Egito tem uma lei clara e evidente contra a profissão de fé cristã. Esse mundo, que agora é cego para a glória e a graça de Deus, e que não percebe quem é o Senhor e quem é a igreja de Cristo, conhecerá, saberá a nossa vida, quem somos, a nossa identidade está em Cristo. Agora, talvez, o mundo não perceba, mas nós já entendemos e vivemos nessa identidade, nessa perspectiva. Cristo é a nossa vida. Bom, se Cristo é a nossa vida, se já não somos pertencentes a esse sistema, a esse mundo, a o que está aqui, se as coisas daqui de agora não mais preenchem os nossos corações, qual é a nossa atitude? Paulo vai dizer, concluindo então, verso número 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai. Algumas traduções têm faça morrer, aniquile. Inclusive eu vi uma versão que estava dizendo lá, foi essa palavra mesmo, aniquile.
na intenção de destruição. Faça morrer, prive de vida, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Veja, irmãos, nós somos facilmente levados à ira. Existe a ira justa, mas a maioria das vezes a nossa ira não é justa. Vamos confessar. A ira, as pelejas, as contendas, as disseções, os partidarismos, sabe? A gente tem a tendência a essas coisas. Nós temos tendência a termos sentimentos contrários àquilo que é próprio da vida cristã. É a nossa carne, é a nossa natureza humana. Mas Paulo diz, mortificai. E eu gosto da expressão que o pastor John Piper usa nessa expressão. Ele usa essa expressão não só aqui, mas também na carta de Paulo aos Romanos. Ele usa essa expressão, faça a guerra. Talvez esse seja o nosso problema. O nosso problema é que nós estamos apontando nossas armas para o outro. O outro é o problema. É o outro que me faz pecar. É o outro que cria problema para mim. É o outro que está trazendo dificuldades para a minha vida. É o outro que tem que se consertar. É o outro que tem que se converter. É o outro que tem que buscar santidade. Sempre o outro, nunca nós. Por que será? Nunca sou eu o culpado? Nunca sou eu o que criou o problema e o que deve se converter? Nunca sou eu aquele que deve buscar uma santificação? Na verdade, irmãos, meu maior inimigo sou eu mesmo. Meu maior inimigo é essa natureza perversa que deveria estar morta, mas que persiste em, de vez em quando, dizer, olha, você tem razão, o outro não. Se posicione. Se mostre sua força, mostre sua sabedoria, mostre sua inteligência, mostre que você é superior. Mostre que você é capaz e ele não. E a gente tem essa tendência dentro de nós. Aí Paulo faz isso e ele aponta duas tendências a essa natureza pecaminosa. Na primeira, as questões das paixões, dos desejos desenfreados. Principalmente com questão da sexualidade. Esse é um problema que Paulo trata já de cara. Mortificai os vossos membros sobre a terra. Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Você pode dizer assim, mas a avareza não tem nada a ver com o pecado sexual. A palavra avareza aí, ela aparece em ligação direta com a cobiça, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o servo do teu próximo, coisa alguma que o teu próximo tem. Veja que a mulher entrou no meio. Não cobiçarás nada que pertence, que está aqui, faz parte da família. Não cobice a felicidade do teu próximo como se fosse um pecado ele ser feliz. Pior que parece que é assim, né? Se eu estou triste, todo mundo tem que chorar. Se eu estou alegre, todo mundo tem que rir. A felicidade do outro não traz nenhum tipo de benefício para mim, porque eu não estou feliz. A alegria do outro não traz nenhum benefício para mim, porque eu não estou alegre. A concupiscência, o desejo, a paixão, o centro disso tudo, sabe qual é? Eu. Meus desejos. Minhas prioridades. Minha vontade. Minhas paixões. As coisas que eu quero. As coisas que eu preciso. Eu estou no centro da minha própria vida e eu devo trabalhar pela minha própria felicidade. Assinado Psicólogos da Modernidade. Eu preciso trabalhar minha felicidade, eu preciso trabalhar os meus... não, porque você está muito... Você está sendo... Eu odeio essa palavra, não vou usar ela assim. Perdão, senhor. Você está sendo muito, sabe... Não consigo nem falar a palavra.
meu pai. Nós somos tendentes a achar que o outro é um problema e que ele está causando estes problemas para mim. Tudo é tóxico. Todo mundo é tóxico. Vou sair de casa com uma roupa que a NASA dá para o pessoal lá que vai entrar, que o exército tem. Para poder tocar nas coisas, andar nas coisas, né? Porque tudo é tóxico. Deixa eu te falar uma coisa. Te lembrar uma coisa. Nos lembrar, na verdade, né? Não estou me colocando fora disso, não. Eu estou incluso. Durante a pandemia, ano 2020, no auge da pandemia, os irmãos aqui todos vivenciaram isso. Nós tínhamos uma situação que a gente nunca tinha visto na nossa vida. E eu presenciei uma dessas com um colega de trabalho, não, um irmão em Cristo, que trabalha no hospital, e um dia ele pediu que eu fosse lá, e ele estava saindo do setor, naquele auge, aquele negócio lá, eu estava saindo do trabalho, ele estava saindo do setor dele, precisava conversar comigo, eu fui lá. E quando ele saiu com aquele monte de roupa, parecia um astronauta. E ele primeiro passou por tinham colocado um corredor de esterilização na entrada do hospital, ele passou por aquele corredor, saiu, depois ele tirou aquela roupa toda, eu de longe, eu ficava fora, uma distância assim boa, não sei quanto tempo, estava esperando ele vir até mim, ele foi até o carro dele, tirou aquele monte de roupa, colocou dentro de um saco, colocou dentro de outro saco, colocou dentro de outro saco, botou lá, pegou um monte de álcool, sei lá o que era aquele treino, e se lavou todo, lavou o rosto, lavou as mãos, lavou tudo, para vir até mim, botou a máscara, botou o negócio lá e veio até mim para falar comigo. Mesmo assim, manteve uma certa distância, porque ele estava mais com medo do que eu dele. Eu acho que ele estava pensando que eu estava contaminado, sei lá. Mas, de qualquer forma, foi. Por que esse cuidado todo? Porque havia um vírus mortal que era absolutamente, absurdamente contaminante. Não, olha, essa superfície pode estar contaminada, passa álcool. Olha, isso pode estar contaminado. Olha, seus dedos, suas unhas. Olha, não toque, não pegue. Não, sapato, deixa fora de casa. Olha essas coisas. Chegar em casa, vai logo, toma um banho, lava tudo. Quem trabalha na área de saúde, então, misericórdia. Tinha que tomar 2 banhos. Um quando saía do setor e um quando chegava em casa. Por que isso? Porque há um vírus mortal que contamina tudo que ele encosta. E ele é altamente contaminante. Ele se propaga com muita facilidade. Basta uma resistência mínima e ele está lá. Se baixou a imunidade, ele encosta. Pronto. Esse é o tal do Covid. Só que Paulo aqui fala, não nessas expressões, mas ele está falando de nós mortificarmos a nossa carne contra as impurezas. Porque é um vírus muito mais mortal do que o Covid. E que contamina muito mais fácil, muito mais rápido. E o pior, não tem água no mundo que lave. Não tem sabão no mundo que tire. Não há qualquer possibilidade de purificação por nossa parte. Esse vírus chamado pecado, que contamina todo homem que vem à Terra, que contamina todo aquele que desde o ventre da sua mãe. Lembra que as mulheres que tinham Covid, a tendência do filho nascer com Covid era muito grande? Havia uma preocupação com relação a isso? A contaminação do pecado é muito pior, porque no formar-se já está contaminado também. A contaminação do pecado vai até a alma. Penetra muito mais profundo do que qualquer vírus, do que qualquer pandemia. É contra esse vírus que nós lutamos todos os dias. É para nos manter limpos dele que nós lutamos todos os dias. Você acha, irmãos, sinceramente, que o problema está no comportamento, na forma de pensar, no agir? Não, irmãos, o nosso problema é pecado. Porque é o pecado que nos faz olhar para o outro com superioridade. É o pecado que faz olhar para nós mesmos como sendo vítimas e nunca algozes. É o pecado que nos faz pensar em nós e somente em nós. Veja, os pecados que são
alistados aqui, 5 e 6, são pecados interiores do homem, da natureza humana. Apetite, prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência, que é o desejo desenfreado, avareza, que é a vontade, o desejo de ter e de possuir, que é um ídolo, que é uma idolatria. Essas coisas geram a ira de Deus no sentido da desobediência. E aí, no verso 8, ele diz: agora então, despojai-vos também de tudo: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, palavrões, mentira, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Paulo está falando aqui numa figura de linguagem de uma veste, de uma roupa contaminada, que você tem que arrancar e jogar fora. Você tem que arrancar e tratá-la como impura, como suja. E ela deve ser tratada assim. E você lança ela de você e você não veste mais ela. Você agora vai vestir vestes limpas, puras, santas. Revestir-se de uma outra natureza, de um outro homem, outra pessoa. Despojai-vos. A palavra aqui é literalmente despir-se. Lembra que capítulo 15 de Lucas, no verso de número... Quanto tempo lá funciona, né? Bem. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 12. Quando Jesus está contando a parábola do filho pródigo, verso 22. Ele diz que quando o menino chegou, quando o rapaz voltou para casa, sujo, maltrapilho, tinha cuidado de porcos. Você imagina que ele não estava em boa situação. Lá onde ele estava cuidando de porcos. Ele volta para casa, ele se lança aos pés do pai. Não vou contar a história toda, porque aqui o contexto não nos interessa agora. Mas o texto diz que o pai, ao olhar para ele, disse, verso 22, trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias em seus pés. Tire esse farrapo, essas roupas maltrapilhas que você veio e trouxe de lá. Tire tudo isso. Lave-os. Dê um banho nele, lave ele, vista roupas decentes, a melhor roupa. Coloque nele, calce os pés dele. Coloque nele o anel, que significa que ele pertence de novo a essa família, que ele tem um dono, que ele tem uma família, que ele é o herdeiro. Nós somos chamados, irmãos, a não só nos despir. Interessante que tanto a ação de Deus em nos arrancar essa roupa velha e lançá-la fora, como uma ação nossa em também não mais desejá-la. Eu vi uma figura dessa expressão, ou uma ilustração, que não é bem uma ilustração, mas cabe muito bem aqui. Quando o povo de Israel sai do Egito, e eles atravessam o Mar Vermelho, e eles estão do outro lado, bom, Faraó e o Egito ficaram para trás. Agora imagine, faz sentido? Faria algum sentido se, de repente, por algum motivo, esquece a questão da lei da física, tá? Por algum motivo, Faraó gritasse de lá do outro lado do mar, e fosse possível ouvir cá onde estava o povo de Israel, e ele gritasse de lá: volta, meus servos, voltem, vocês são meus, vocês me pertencem, voltem para cá, voltem para me servir. E lá no meio daquele povo todo, algum louco se lançasse no mar a nado e atravessasse
e se jogasse do outro lado de lá e dissesse, ó, meu Senhor, eu voltei para te servir. Faz sentido isso? Você acha que seria possível na cabeça daquele povo que acabou de atravessar o mar e viu toda aquela questão? Mas toda vez que a gente peca, a gente faz isso. Fomos mortificados. Estamos mortos para o pecado. Mas volta e meia a gente acha que é escravo dele. Volta e meia a gente acha que tem que obedecer ao convite. Volta e meia a gente acha que tem que obedecer à voz sedutora dele. Volta. Olha. Um amigo meu diz assim, gente, eu não entendo como é que o povo de Israel tinha saudade de alho e cebola. Com tanta coisa para comer, com tanta coisa para lembrar, eles tinham saudade dos alhos e da cebola do Egito. Mas essa era para temperar a carne, né? O maná que não tinha, sei lá, estava sem sal. O desejo por aquilo que ficou para trás, a vontade, o olhar para trás, irmãos, e desejar outra vez aquela vida que não mais nos pertence. Por que isso? Para que isso? Vamos cometer os mesmos pecados do povo de Israel que dizia, no Egito nós éramos felizes. O Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Algum cristão talvez esteja pensando, ora, a cruz de Cristo é muito pesada. O andar com Cristo é muito difícil. O negar a si mesmo é muito, é sacrificante demais. Eu não consigo. O negar a mim mesmo, como eu posso negar a mim mesmo se eu quero, se eu tenho vontade, se eu desejo? Declare guerra a você mesmo. Quando um homem, um jovem, ele é liberto das drogas, ele sabe que pelo resto da vida dele, aquele será seu maior inimigo. Ele sabe que aquilo ali foi o motivo dele quase ter morrido. E ele declara guerra àquela porcaria. Ele odeia aquilo. E ele odeia principalmente porque lá no fundo, em alguns momentos de crise, volta aquelas coisas e diz, talvez, quem sabe, aliviar o estresse, a tensão. Não. Aquele homem, aquela mulher que viveu de uma vida dissoluta, de prostituição, de vida desregrada, talvez ouça alguém falar, não, porque está lá uma festa, uma coisa, não sei o quê, tem muita mulher ali, tem muito homem aqui, tem um monte de coisas, e seu coração diga, não, mas essas coisas não me pertencem mais. Mas elas estão lá, tentando chamar de volta a atenção. Conta-se que Agostinho, um dia andando na rua, ele ouviu uma das suas ex-amantes, ele tinha uma vida muito dissoluta. Irmãos, Agostinho se converteu aos 40 anos de idade. E antes dos 40 anos de idade, ele era um homem, ele mesmo disse, ele era absolutamente perverso, um homem promíscuo. A vida dele era, no linguajar nosso, nos nossos dias, cachaça e prostituição. Ele mesmo disse isso nas suas confissões. Mas um dia, depois de algum tempo de convertido, de transformado, sua natureza mudada, um dia ele andando na rua, uma mulher começa a gritar o nome dele. Era uma das ex-mulheres dele, das ex-amantes dele. E a mulher começa a gritar, Agostinho! E ele aperta o passo, ó. E Agostinho, ele acelera para fugir, né? Para ir embora. E a mulher, Agostinho, você não está me ouvindo? Sou eu. Ele diz, é você, mas não sou eu mais. Ó. Não sou mais eu. Essa vida aí, esqueça. Este homem que você conheceu, morreu. Esta pessoa que você conheceu, está sepultado. Para sempre. Não há mais nome dele, ele não tem mais nome, ele não tem mais... Ele desapareceu. Não existe mais. Está morto. Assim, irmãos, precisamos lutar todos os dias. E aqui, meus amados, eu não estou dizendo que vai ser fácil, ou que é simples, ou que é só falar, ou que é ter um pensamento positivo, ou que é só ler um versículo todas as manhãs, ou é só fazer uma oração. Não. É um combate, meus irmãos. E no combate você não dorme. Se você está numa situação de perigo, de risco, se você está numa situação de estresse, a última coisa que você pensa em fazer é dormir.
Porque o fechar os olhos pode ser fechar para sempre. Porque fechar os olhos pode ser aquele instante que o seu inimigo pega você desprevenido. Então, é um estar continuamente em alerta, continuamente em luta, em guerra. Mas, para que tanta guerra? Verso 10 diz que nós já nos vestimos de um novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aqui não há acepção. Todo aquele que está em Cristo, Cristo é tudo para eles. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que vem a Cristo, todo aquele que confessa o nome do Senhor, todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador de sua vida. E confessar aqui, não estou falando só de falar Jesus é o Senhor, escrever uma camisa, não. Todo aquele que confessa, vive como filho de Deus, como servo do Senhor, como cristão, ele é outra criatura. Seus sonhos, seus desejos, suas vontades, seus anseios são outros. Volta e meia, conversando com alguns irmãos, a gente percebe que alguns irmãos, o anseio sincero, e eu vejo sinceridade nesses irmãos, o anseio sincero é que o Senhor Jesus voltasse. Hoje, agora. O anseio sincero é de que o mundo passasse, de uma vez por todas. Que, de uma vez por todas, Deus abrisse, rompesse esses céus e declarasse o fim de tudo isso. O desejo sincero de estar com Cristo. O mesmo desejo, o mesmo anseio, a mesma vontade que estava em Paulo quando ele escreveu. Porque morrer para mim é muito melhor estar com Cristo. Eu desejo partir para estar com Cristo. Estar com Ele é muito melhor. Estar com Cristo é muito melhor. Irmãos, estar com Cristo agora é muito melhor. Estar com Cristo agora é melhor do que ceder aos desejos e paixões. Estar com Cristo agora é muito melhor do que ceder à ira. Essa ira boba. Essa ira que nos separa, que nos divide, que nos coloca continuamente um contra o outro e todos contra todos. Isso aí, irmãos, é uma estratégia antiga. Um livro escrito há muitos anos atrás, chamado A Arte da Guerra, já dizia, dividir para conquistar. Satanás faz isso há muito tempo. E até ensinou para esse cara lá, o Cé alguma coisa lá, esqueci o nome do escritor desse livro. Né? Hã? Shih Tzu? Shih Tzu é cachorro, né? Tá. Pois é. Ele escreveu esse livro há muitos anos. E esse livro é livro de cabeceira de muitos que passaram por aí. Muitos ditadores gostam muito desse livro. A Arte da Guerra. E nesse livro ele colocou. Você tem que dividir. Divida os grupos, divida as pessoas, divida os povos, divida um contra o outro, coloque um contra o outro, crie classes. Faça um contra o outro, porque assim você dividindo, você conquista. E conquistando, você domina. E dominando, você tem poder. A ira, a contenda, a maledicência, estas coisas pertencem a quem é mundano, que brigam o tempo todo, que se matam o tempo todo, que estão o tempo todo como dois cães brigando por alguma coisa. Nós não. Nós somos chamados para viver em paz, viver para a glória de Cristo, viver na graça de Cristo. Então eu quero deixar alguns conselhos baseados nessa pequena perícope que nós ouvimos hoje. Em primeiro lugar, não somos mais daqui. O fato de estarmos ressuscitados, significa
que estamos vivendo já agora, em outro nível, em outro estágio, em outro ambiente. Há uma outra vida. Embora ainda estejamos aqui, nós não pertencemos a esse mundo. Então tenha uma mentalidade peregrina. Pense como um peregrino. Por falar em pensar, em segundo lugar, o que ocupa a sua mente do amanhecer ao entardecer? O que ocupa a sua mente no primeiro momento do seu dia? Qual é a primeira coisa que você se preocupa quando você acorda? Qual é a última coisa com a qual você se preocupa quando vai dormir? Quem está ocupando o teu coração, meu filho? Quem ocupa a tua mente, o teu coração, a tua alma? Quem é? O que é que está preenchendo? Trabalho? Dinheiro? Relações? Angústias? Problemas? O que é que preenche? O que é que ocupa? Quando uma música muito cantada há muito tempo, quando o PG canta seja meu universo, seja o primeiro pensamento, é lindo cantar, mas é isso que ocorre? É Cristo o teu primeiro pensamento? É Cristo o teu último pensamento do dia? É Cristo que ocupa, irmãos, o principal lugar do teu coração? Eu não estou falando aqui de senhorio, não, porque ele é senhor. Eu estou falando de você viver como servo. Cristo ocupa o primeiro lugar do teu coração, de verdade. Quando somos chamados a mortificar, entenda, é uma guerra. Em guerras, irmãos, não há tréguas. Eu sei que você tem ouvido aí, não, porque agora Israel e Hamas entraram num acordo e estão num momento de tranquilidade ali, há um cessar-fogo. Foi declarado um cessar-fogo entre as duas partes para que haja ali um momento de assistência às pessoas que não tem nada a ver com a história, mas estão ali no meio e é quem sobra. A guerra que nós estamos não tem cessar-fogo. Nunca. Jamais. A guerra que nós estamos, nunca, nosso inimigo nunca dorme. Pedro, escrevendo à igreja, ele aconselha: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nunca dorme. Ah, pastor, mas aí eu corro algum risco? Corre. O risco de ficar tão preocupado com as coisas daqui de agora que não perceba que são artifícios, artimanhas satânicas para te distrair do principal. Amado, no meio de uma guerra, no meio de uma troca de tiros, ninguém para ler o manual para saber como é que funciona a arma. Ninguém para ler um manual para saber o que é que tem que fazer agora, nesse momento. No meio de uma guerra, a atenção toda é para a guerra. Esteja preparado continuamente, desde o amanhecer até o entardecer. Esteja preparado continuamente contra as astutas ciladas do diabo. Sabe o que significa astutas? Significa que ele vai te enganar onde você acha que você é inteligente. Significa que ele dá um nó 3 vezes na tua sabedoria e você não percebe. Significa que ele usa o próprio ambiente que você diz ser santo para te conduzir ao pecado. Satanás não dorme, não descansa. Mas lembre-se, o problema não é Satanás.
porque, como já disse algumas pessoas, dizer que o problema é o diabo é fácil, porque o diabo você expulsa. Quero ver expulsar o caráter ruim. Caráter, você não expulsa. Caráter, você tem que ser transformado. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra principados, potestades, mas onde é que eles agem? Eles agem aonde? No ambiente. Mas para quê? Por nossa causa. Pelo que eu desejo. Pelo que eu quero. Pela minha natureza que anseia por coisas da terra. Daqui. De agora. Portanto, irmãos, vigiai. Estejam vigilantes. Por 2 vezes, Jesus chama os discípulos a atenção para que eles vigiem. Estejam vigilantes. Estejam vigilantes, meus irmãos. Estejam vigilantes porque graça, misericórdia, amor, força, sustento está em Cristo. As armas você tem, use-as. Toda a ferramenta que você precisa para vencer o diabo, você tem. Use-as. Será fácil? Não, porque nenhuma guerra é fácil. Será tranquilo? Não. Mas você não está só. É um exército. Você não foi lançado à frente. Você está guardado em Cristo. E mesmo aquelas vezes que nós parecemos estar derrotados, mesmo quando você se sentir atingido por um projétil, fui baleado. E agora, pastor? Oh, meu filho. Deus é quem cura, restaura, coloca de volta lá na frente da guerra de novo. Vai para casa, se tranquilize, cure a ferida e volta. O bom pastor cuida de suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele cuidará de nós, ele cuidará de você. Se você se sentir abatido, se você se sentir fraco, se você acha que você não está adestrado para a guerra, olhe para a Escritura, adestre-se para essa guerra, ore ao Senhor, tome as ferramentas que Ele te dá e parta para a guerra. E a guerra, o seu inimigo não é o outro. O seu inimigo é a sua natureza. É o seu homem interior. É o seu ser interior. Faça a guerra contra tudo que ele deseja, contrário à vontade de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, adestre nossas mãos, fortaleça os nossos pés. Porque há 2 coisas, irmãos, muito boas para se fazer quando você está em guerra. A primeira é correr para a batalha. A segunda é correr da batalha. Cansou, foi atingido, não consegue, corra, fuja. Mas não fuja de Cristo, não, fuja para Cristo. Volte para a base, volte para o lugar onde você será fortalecido, curado, tratado e pronto para ir para a guerra outra vez. Amém?